Irmãos, a palavra está com o pastor Edenis para a ministração da palavra do Senhor. Graça e paz, boa noite, meus irmãos. Convido os irmãos então para o livro de Atos, última parte do capítulo 2. Nós vamos ler os versos 37 ao 47. 37 ao 47. Atos, capítulo 2, do verso 37 ao 47. Os irmãos que estão acompanhando, nós estamos fazendo sermões no livro de Atos. Vamos pregar o livro todo, né? Com a graça de Deus, faremos isso. O texto vai dizer no versículo 37: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu o testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-nos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Inclina a sua cabeça, meu irmão. Pai, obrigado pela tua santa palavra. A tua palavra tem todo o poder para restaurar as nossas vidas. E é a tua palavra quem traz vida ao nosso coração. Senhor, eu não conheço como está o coração de cada um dos meus irmãos, de cada um daqueles que estão aqui nesta noite. Muitas vezes eu não conheço nem até mesmo o meu coração, mas o Senhor Espírito Santo é aquele que nos sonda e traz para nós refrigério, direção, conforto, cura, repreensão, tudo em amor, porque o Senhor nos ama, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor tem sido gracioso conosco, o Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor tem dado, a resposta, a promessa do Senhor para a sua igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos move a estar aqui nesta noite cultuando a Deus. Eu quero dividir esta palavra de hoje em duas partes. A primeira parte, ela vai expor a ação do Espírito Santo por meio da palavra que foi exposta pelo apóstolo Pedro ao coração daqueles homens que ouviam Pedro e os apóstolos. E a segunda parte, ela vai descrever a vida dos salvos, reunidos como igreja e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o meu convite para você é que você se mantenha atento aos versículos da Bíblia, seja na sua Bíblia, seja aqui nos slides. Eu particularmente gosto muito de folhear a minha Bíblia, Gosto muito, tenho uma Bíblia até própria para rabiscos, Uma Bíblia que talvez se alguém de vocês pegar não vai nem conseguir ler, de tanto rabisco que tem. Eu gosto muito de folhear a minha Bíblia, mas você fique à vontade, onde você se sentir mais confortável. O versículo 37 começa dizendo que, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Irmãos, esse ouvindo eles estas coisas,
tem a ver com aquele sermão, aquela exposição que Pedro vinha fazendo, conforme nós relatamos nas mensagens anteriores. Depois de ouvir aquele compilado, né, do Evangelho, aquela narrativa de Pedro falando com muita autoridade, pelo poder do Espírito Santo, sobre a real situação em que aqueles homens se encontravam e que eles tinham inclusive matado Jesus. O texto começa dizendo no 37 que quando eles ouviram isso, o coração deles compungiu-se. É uma expressão um pouco complicada, não é muito comum a gente ouvir essa expressão compungir. Mas o dicionário traz para nós que compungir-se é despertar compulsão. Não ajudou muito, né? Então vamos ver o que é compulsão. Compulsão é uma imposição interna, irresistível, que leva o indivíduo a realizar determinado ato ou a comportar-se de determinada maneira. Já ficou um pouquinho melhor. Compulsão. Aqui o texto quer dizer que quando eles ouviram a mensagem de Pedro, eles não pensaram, eles não raciocinaram, eles foram levados por uma força interior a gritar: o que é que nós temos que fazer? Conta para nós o que é que nós podemos fazer. Em Romanos 10, 17, a palavra de Deus diz que a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Uma igreja, para ter vida, precisa ter a palavra de Deus sendo exposta continuamente. O termo grego para compungir usado aqui é catanusso. Catanusso, uma expressão ainda mais complicada, mas não precisam guardar isso. Catanusso é usado como se fosse uma forte ferroada. Você tem aquela ferroada no seu interior e você tem uma reação rápida. É isso que o verbo quer dizer. Ou quando você tem uma dor profunda que a sua alma chega a chorar. Isso é compungir-se. Numa outra tradução, nós vamos encontrar a expressão cortou-lhes o coração. O coração deles foi cortado. Sentiram dor. Quase que um aperto no peito, uma coisa difícil até de expressar. Que faremos, irmãos? Isso significa que o coração deles foi trespassado pela culpa, de forma que eles ficaram perturbados e correram para os apóstolos, clamando: o que é que nós faremos? Aqueles ouvintes, não diferente de nós, irmãos, eram incapazes de retirar a sua própria culpa. Então eles pedem ajuda. E que culpa era essa? Eles haviam matado Jesus. Ah, mas não foi eu que bati aqueles pregos. Mas eles consentiram na morte de Jesus. Vocês imaginam a liderança dizendo assim: crucifica, e a multidão gritava: crucifica-o. Então o superintendente lá, como era de costume, soltaram um preso naquela época, falou: olha, eu tenho aqui Barrabás e tem Jesus. Barrabás era um assassino. Qual que vocês querem que eu solte? Solte Barrabás, crucifica Jesus. Nós estamos vivendo numa sociedade, meus irmãos, 2000 anos depois, que carrega as raízes de uma sociedade que crucifica Jesus com os seus pecados. Nós crucificamos Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Por isso é que nós fomos então alcançados pela graça de Cristo. E então Deus nos justifica. Textos e temas importantes para a doutrina cristã. Deus, por meio de seu Filho Jesus, nos dá uma nova vida e diz para nós: olha, está aqui uma carta, uma declaração de que você não tem nenhuma culpa mais nesse cartório aqui.
Você não deve nada mais. Meu irmão, minha querida irmã, a culpa, o medo, o desespero que você carrega no seu coração, guarde isso. Só Cristo pode te libertar. Você não vai encontrar libertação dessa culpa, desse medo, dessa angústia em nenhum outro local. Seja no dinheiro, seja nos bens, seja no vício ou nos vícios, não há outro meio de você se livrar dessa culpa, desse medo, desse desespero do seu coração, que não seja aos pés de Cristo. Se você está aqui nessa noite, creia que é porque o Espírito Santo o trouxe para ouvir essa palavra. Você precisa orar, pedir a Deus que coloque pessoas dirigidas por Deus para te ajudar nessa caminhada de fé, para que você possa ter uma nova história, virar a página da sua vida. Olha o versículo 38, vamos seguindo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, observem aqui, Pedro está falando com um público religioso. Pedro não está falando com pagãos. O que esses homens estavam fazendo em Jerusalém? Esses homens tinham ido para Jerusalém, essa multidão tinha ido para uma das festas mais importantes religiosas da época. Mas nem com toda essa religiosidade, eles eram capazes de entender a verdade da cruz. Era preciso que eles se arrependessem. Por isso Pedro foi enfático ao responder a eles. E Pedro não deu uma bronca neles, dizendo: está vendo? Vocês mataram Jesus, vocês não aceitaram a mensagem que ele propagou durante todo o tempo em que ele percorreu aqui nessa região. Vocês não quiseram, vocês preferiram Barrabás. Pedro não abriu a boca para dizer isso. Pedro se manteve na mensagem da cruz, na mensagem que João Batista, já no deserto, pregava, antes mesmo de Jesus chegar: arrependei-vos dos vossos pecados. A resposta de Pedro é essa: arrependei-vos. E na sequência, Pedro fala do batismo como um benefício visível e a profissão pública de fé. Falamos disso hoje na escola bíblica dominical. Mais do que isso, Pedro fala do recebimento do Espírito Santo. E ele lembra aos seus ouvintes de que aquela promessa se estendia aos seus filhos e àqueles que ainda estavam longe. A promessa, irmãos, é a presença do Espírito Santo. Jesus tinha feito uma promessa aos discípulos: não saiam de Jerusalém, esperem lá, até que do alto, não é isso que nós já ouvimos? Não é isso que nós já lemos? Até que do alto vocês sejam revestidos com o poder. Aqui a promessa então é cumprida. O Espírito Santo conduz os crentes a Jesus Cristo e habita no coração deles. O Espírito Santo conduz os crentes a Jesus Cristo e habita no coração deles. Irmãos, foi esse processo que nós passamos. Aqueles que são convertidos, se converteram porque foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E se você está aqui nessa noite e ainda não se encontrou, não teve ainda essa experiência com Jesus, eu quero te dizer que o Espírito do Senhor está aguardando para entrar no seu coração. Está te chamando por meio da palavra para conduzi-lo a Deus, não como criatura, mas como filho de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Não é isso que 1 Coríntios 6,19? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Está aqui uma boa notícia para aqueles que são convertidos, regenerados e têm o Espírito Santo habitando nele. Você não é de você mesmo. Você pertence agora ao Pai. Mas você tem que cuidar do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Vamos prosseguir para o 40? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, é provável aqui, né, que depois que Pedro deu essa resposta, arrependei-vos, é provável que ele tenha sido inquirido, perguntado, pode ser que havia muitas dúvidas naquele público. E Pedro, o versículo 40, vai dizer que com outras palavras, muitas outras palavras, ele deu testemunho. Então, tudo indica que ele continuou falando do evangelho, muito provavelmente ele continuou respondendo as perguntas daquelas pessoas. Pedro responde a elas. Pedro exorta para que elas se livrassem daquela geração perversa. Aquela geração em que eles estavam vivendo. Uma geração perversa. Só há um meio, meus irmãos, de nós nos livrarmos dessa geração perversa. E é pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu sinto muitos cristãos colocando esperança em governos, em partidos políticos, em ideologias, seja de esquerda, seja de direita. Irmãos, o crente em Jesus tem que colocar sua esperança na palavra. Qual é a nossa ideologia? Cristologia. Nós não podemos imaginar, meus irmãos, esperar que essa geração perversa vai ser mudada, transformada, vai sair desse mundo de corrupção por um governo, seja o A, seja o B. Nós precisamos ser cristãos e crer que o governo de Cristo vai ser instalado. Ele já está, o reino de Deus já está entre nós. Nós somos agentes do reino de Deus, nós como igreja somos agentes do reino de Deus para contagiar essa sociedade. Não é isso que Jesus disse? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nossa esperança, portanto, está em Cristo. Isso não significa que nós cruzamos os braços e não fazemos questão do que está acontecendo ao nosso redor. Não. Nós temos que empreender esforços, nós temos que acompanhar os políticos nos quais nós votamos, seja senador, seja deputado, seja presidente, nós temos que estar antenados, mas não colocar as nossas esperanças nesses homens, nem no sistema, e em nenhuma ideologia. O 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É um salto significativo, não é, irmãos? Uma igreja que começa com 120 pessoas, quase 3.000. O versículo 41 começa com um advérbio conclusivo, ou um advérbio de conclusão. Então, é como se a gente estivesse contando uma história. Quando já tivesse para terminar, a gente fala: bom, então, agora eu vou para a parte final. É isso que o Dr. Lucas está fazendo aqui. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados. Os estudiosos, né, lendo algum material de arqueologia, de cultura da época, estimam que Jerusalém, nessa época, tivesse em torno de 70.000 habitantes, afora os peregrinos, né? Jerusalém tinha uma população muito rotativa, né? Porque era um centro religioso muito importante. Mas tirando os peregrinos, né, a cidade tinha, né, mais ou menos 70.000 habitantes. Nós estamos falando alguma coisa em torno de 5% da população.
de Jerusalém. E aí, quando eu estava estudando esse texto, meditando esse texto, eu lembrei de Buri, não é? Não podia lembrar de outra cidade, em torno de 20 mil habitantes, vamos arredondar aqui. Deus, e de muito 5%? 2,5%? 1%? Irmãos, acrescenta, Senhor, a igreja, aqueles que vão sendo salvos. Isso que o texto vai nos dizer, meus irmãos. E se eu disser para os irmãos que a igreja não foi chamada para crescer? Alguém vai dizer, pronto, lá vem agora uma heresia. O pastor vai pregar uma heresia. Vou dizer, onde é que tem na Bíblia uma ordem, um imperativo, dizendo, a igreja tem que crescer? Nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, brilhem a vossa luz no meio dos homens. O crescimento é consequência. O crescimento é eu olhar ali para a irmã Célia, para a irmã Nilza, dizer assim, eu quero conhecer esse Jesus que essas irmãs servem, porque essas mulheres são diferentes. O vizinho do irmão Exaltino, mas esse homem, ele é um homem diferente. Ele tem uma coisa que eu não sei explicar. Ele sabe. E aí então ele vem aonde o irmão Exaltino vem. E aí tem outros que também são diferentes, outros, porque essa diferença não diz que nós somos melhores do que ninguém, mas diz que nós somos filhos da luz, porque a palavra está dizendo, brilhe em vós a luz de Cristo. Então, irmãos, a igreja cresce, e então a família cresce. Aqui nós encerramos a primeira parte da divisão da exposição. Vamos agora para a segunda parte. Como viviam os convertidos? Como deve ser a vida de um cristão? Eu elenquei alguns pontos aqui para ficar mais didático. Primeiro, perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, uma igreja pode ter programas, pode ter eventos sociais, tudo é muito bom, tudo é muito gostoso, é gostoso estar com os irmãos, mas isso aqui não pode faltar. 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O que tem aqui, irmãos? Tudo que tem aqui me parece constar os elementos fundamentais do culto público. Ensino e pregação da palavra, comunhão dos crentes, celebração da ceia e orações comunitárias. Me parece todos os elementos do culto público. O que é que nós estamos fazendo aqui? Pregação da palavra, ensino, comunhão dos crentes, celebração da ceia e orações comunitárias. O texto, irmãos, nos leva a olhar para as nossas vidas e fazermos a seguinte pergunta: como tem sido a minha vida cristã? Irmãos, nós temos que aprender a avaliar a nossa vida cristã. Para você que é casado, vou ilustrar aqui. Para você que é casado, seja o esposo, seja a esposa, você não tem que, né, de vez em quando, ter um feedback? E aí, gata, né? Como é que eu estou sendo, né? Você não tem que perguntar para ela se vai tudo bem, se tem alguma performance que não está. O Tiago está fazendo a festa ali, né? Tem ou não tem, irmão? Para ver o que você precisa melhorar. Ô, meu amor, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Uma conversa mais íntima você vai, né, ter lá reservadamente. Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida cristã. O que eu posso melhorar? O que o evangelho tem significado na minha vida? Será que a hora que terminar esse culto, às 21 horas, um pouco antes, acabou? Eu chego na minha casa e a luz já não brilha? Eu já solto o primeiro palavrão que vem na boca?
Eu já amaldiçoo a primeira notícia que eu vejo na TV. O texto, irmãos, nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos, meus irmãos? A doutrina dos apóstolos é o ensino, é o alimento genuíno da palavra de Deus. Você tem tido interesse de conhecer a palavra de Deus? Ou dá a impressão que o pastor aqui na frente fica como aquelas crianças, assim, a mãe daquelas crianças quando não quer comer, né? Abre a boca assim, mais um pouquinho, aquele negócio embola, e depois começa a dar náusea. Isso não funciona. Pastor, então como é que eu... Não, realmente eu não tenho vontade, não, pastor. Os mais honestos vão dizer: pastor, realmente eu não tenho vontade. Eu tenho não sei quantos anos, mas olha, eu pego a Bíblia, não sei o que acontece. Eu sei, irmãos, eu sei. Então eu vou dar um conselho para você. A melhor oportunidade é a escola bíblica dominical, onde você pode aprender temas que têm a ver com a sua vida, porque extraem da palavra de Deus. Você pode perguntar, você pode tirar suas dúvidas, e aqui nós oferecemos a escola bíblica dominical todos os domingos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E como é que eu começo a ter vontade de ler a Bíblia? Lendo. Estava ouvindo uma palavra hoje, e o preletor, o pastor dizia assim: eu nunca vi alguém tendo vontade de fazer alguma coisa que ele não sabe. Por exemplo, alguém é apaixonado por bicicleta sem saber andar de bicicleta? Estranho, né? Alguém é apaixonado por carro sem saber dirigir? A não ser que ele seja jovem, mas é a questão de... né? Eu fiz 18 anos, 15 dias depois eu estava com a carta. Eu já dirigia muito antes. Os lugares que podia, obviamente. O sentimento do meu pai também, ele do lado, inclusive, meu instrutor. Então, não tive problema, mas eu gostava, eu queria. Peça a Deus, irmãos, não vá embora, não comece mais uma semana do teu mês, do nosso mês, do calendário do nosso Salvador Jesus Cristo, vivendo da mesma forma que você vive, sem ter comunhão genuína com a palavra de Deus. Encara isso como um desafio, é um clamor que eu faço a partir do que Pedro falou àqueles irmãos. Como é que está a sua comunhão com os santos, meu irmão? Comunhão é muito mais do que estar juntos. Eu posso estar junto com alguém e não ter comunhão. Ter comunhão genuína é sentir-se responsável pelo outro, é apoiá-lo nas suas fraquezas, é ampará-lo nas suas dificuldades, ter uma genuína afeição. Nós sentimos falta quando não podemos vir à igreja, ou não faz diferença? Faz diferença quando a gente vem à igreja e aquele irmão sempre senta do nosso lado, aquela irmã, e aquele domingo ela não veio. Tanto faz, nem percebi que ela não veio. Como é que é a nossa vida, irmãos, de comunhão? Aí isso é coisa do pastor, perceber quem não veio. Hoje nós temos 40, 50 pessoas, e quando tivermos 100, 200, 300... o pastor vai conseguir observar todo mundo que não veio, mas aquele que senta do lado do teu banco, ele vê. Você pode ver. Irmãos, isso é comunhão. E a nossa vida de oração? Segundo ponto, eles mantinham o temor do Senhor. Versículo 43 diz: em cada alma havia temor. Vejam, irmãos, que em vários momentos o texto vai falar do total, do povo. Aqui o 43 diz que em cada alma. O temor, ele é individual. Eu não posso ter temor do Senhor pelo João. Da mesma forma que o João não pode ter temor do Senhor por mim. Irmãos, o que é o temor do Senhor? Como diz Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, eu posso garantidamente dizer que, embora não esteja escrito na Bíblia, por dedução lógica, que se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, se eu não tenho o temor do Senhor, eu não estou nem iniciado na sabedoria. Eu sou um nécio, um ignorante, um analfabeto espiritual.
ter comunhão com os irmãos, viver uma vida congregacional, é participar do sacramento da ceia do Senhor, é ter uma vida de oração privativa e comunitária, é sentir que isso alimenta a alma, é sentir que isso não é um cumprimento de um rito religioso. Isso traz alimento para a nossa alma. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, que estar na igreja, é possível estar na igreja e não viver em comunhão. Quero reforçar esse ponto. Eu quero que os irmãos entendam que então a comunhão é mais do que estar aqui. Agora, tem como eu ter comunhão sem estar na igreja? Não, me perdoe, mas não tem. Então eu preciso estar na igreja, onde eu encontro os meus irmãos, semana após semana, comungo a fé com eles, posso até orar com ele, sair daqui comprometido em orar essa semana, especialmente por algum irmão que me procura, que está com um desafio nessa semana, e ele quer abrir o coração, ele quer pedir ajuda. Irmãos, isso é vida de comunhão. Terceiro, eles refletiam na vida prática tudo o que é esperado de um cristão convertido. 44 vai dizer, e o 45, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui eu quero, mais uma vez, chamo a atenção dos irmãos. Esse versículo, ou esse conjunto de textos aqui, tem sido muito mal interpretados. Muito mal. Graças a Deus que Deus tem nos dado graça. A igreja do Senhor Jesus, de olhar para a palavra e permitir que a própria palavra interprete a própria palavra. Lucas não está dizendo aqui que todos venderam os seus bens para que ficassem no mesmo nível econômico. Não é isso que Lucas está dizendo. Também não há aqui nenhuma base bíblica para o comunismo. Não vou entrar aqui e explicar para os irmãos o que é o comunismo. Mas só para vocês entenderem que o comunismo, você não vende nada que você tem voluntariamente. Alguém vai lá e se apropria daquilo que é seu. O Estado faz isso. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar mais com o Daimi, com o Pedro, com a Nete, vão dar alguns exemplos para vocês do que é um regime comunista, socialista em Cuba. Só para vocês terem uma ideia, Daimi e o Pedro, a última vez que conversamos, me falaram coisas que, algumas coisas a gente sabe por que ler, mas ouvir de quem mora lá é diferente. Pastor, lá é assim, você tem a sua casa e se você for sair do país, dependendo do tempo que você for ficar, a casa fica para o governo. Ah, e tem outra, quando você vai sair, você tem que deixar uma geladeira, você tem que deixar um fogão. E... estranho, né? Aqui a gente passa a chave na porta, viaja, fica 6 meses, 1 ano fora. Quando volta, está tudo ali. Não sei que algum bandido entrar, mas é outra coisa. Lá não. O governo pega para ele. Então não tem base nenhuma aqui. Aqui, irmãos, o que o escritor está querendo mostrar para nós é que havia, da parte daqueles irmãos que tinham propriedades, um ato voluntário de colocar a sua propriedade à venda e estabelecer um fundo, de forma que os mais pobres e necessitados eram sustentados nos seus momentos de dificuldade. Se eles tivessem dinheiro em caixa, vamos usar essa expressão mais contemporânea, eles não precisariam vender as suas propriedades. Mas talvez não tinham dinheiro guardado. Então eles falam, para que eu quero uma propriedade tão grande dessa? Vou vender. Porque meu irmão ali está passando necessidade. Ato voluntário. Que isso serve para nós, irmãos? Isso é o que a igreja precisa viver. Podemos fazer referência aqui, irmãos, a fidelidade de cada um de nós com os nossos dízimos e ofertas. Irmãos, será que dízimos e ofertas que nós trazemos e damos à igreja num ato de adoração é para encher bolso de pastor e de diretores da instituição?
Pode ser de algumas outras aí, mas nosso compromisso é com a palavra de Deus. Eu lembro que numa escola bíblica dominical aqui falava sobre recursos, sobre finanças, sobre dinheiro. Eu falei, irmãos, dinheiro na Bíblia e para o meio cristão é igual sexo. O diabo perverteu tanto que quando você fala nisso, perdeu aquela coisa linda, maravilhosa, que aliás foi criada por Deus. Aí o diabo vem, macula, a gente fica com receio de falar, quer ser aquela pessoa, fala nisso não, dinheiro tá, não fala dinheiro não, tem um chapeludo lá que pede dinheiro, vende lencinho, vende bolsinha, vende travesseirinho suado, ele pode vender até... Quase que sai, irmãos, esqueci que nós, né? Tem mais gente ouvindo. Pode vender até as calças dele, se ele quiser. Nós não vamos deixar de falar aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, quando você é convidado a adorar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, é para que a obra do Senhor possa se manter, é para que a gente possa ajudar o necessitado, é para que a igreja possa continuar fazendo a obra do Senhor. E a igreja tem a responsabilidade de dar a melhor destinação para esses fundos, de modo que possa honrar e glorificar o nome do Senhor. Se isso não acontecer, a responsabilidade é daqueles que estão diretamente ligados a essa questão. E Deus cobra, irmãos. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. O penúltimo versículo, o 46, já estamos caminhando para o final. Ele nos mostra que eles se mantinham perseverantes. Olha lá. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Precisamos olhar esse texto com um pouquinho mais de cautela. Tem muita riqueza aqui, como tem em toda a palavra de Deus. Vejam, o texto diz então que eles perseveravam no templo de maneira unânime. Não era um aglomerado de pessoas dentro da igreja, não. O que é unânime aqui? Eles permaneciam juntos e estavam em completa concordância. Essa concordância aqui, irmãos, não é assim, apareceu Pedro lá e falou assim, gente, nós vamos todo mundo para cá. Sim, senhor, todo mundo para cá. Agora nós vamos para lá. Sim, senhor. Não, isso não é concordância, irmão. Isso é qualquer outra coisa menos concordância. O que havia aqui é que todos estavam olhando para a cruz. Todos haviam sido convertidos pelo mesmo Espírito Santo. Então é óbvio que havia unanimidade, irmãos. Irmãos, nós aqui, cada um tem seus interesses, cada um tem seus gostos, cada um tem seus desejos. Mas, irmão, nós estamos aqui para fazer o quê? Hoje é o repertório que o Mário e as irmãs escolheram. Não gostei muito, não. Esse hino, então, que o Mário escolheu aí, que falou que é mais velho do que ele. Você viu cantar um hino de 40 anos atrás? E desde quando o hino está sendo cantado para você? Para mim? Aí não vai dar unanimidade, irmãos. Nós estamos aqui para adorar aquilo que é Senhor das nossas vidas, irmão. Meus irmãos. Então, se nós estamos aqui para adorar aquele que é Senhor das nossas vidas, e Ele pagou um preço, Ele me comprou com preço de sangue, eu não valia nada. Eu não tinha nada em mim para que Ele pudesse olhar e falar assim, nossa, camarada ali, vale alguma coisinha, vamos? Nada. Ninguém aqui. Mas de uma forma misericordiosa, Ele nos alcança. Irmãos, como é que nós podemos dizer para o outro, do outro, para o outro, sobre o outro, sem olharmos para a graça derramada no nosso coração por misericórdia do nosso Senhor Jesus? Eles partiam o pão de casa em casa. É muito provável que aqui haja uma alusão à ceia do Senhor. Porque eles lembravam da perfeita comunhão, que só pode ser alcançada em nome de Jesus. Até num casamento, irmãos. A Bíblia mesmo diz que o homem e a mulher, quando casam, eles se tornam um. Se esse casamento não estiver debaixo dos cuidados de Deus, debaixo da graça de Deus, são dois pecadores que disseram sim. Estarei com você até que a morte nos separe. E vive uma vida de egoísmo, e vai alimentando. E Deus, Cristo precisa ser Senhor nas nossas vidas, aí nós conseguiríamos ser unânimes.
O texto vai dizer também na sequência que eles faziam suas refeições com alegria e unicidade de coração, ou seja, um só coração. Aqui fica mais enfático ainda essa concordância, né? O coração deles era único. É claro que aqui é uma metáfora, né? Quantos corações nós temos aqui? Tanto quantas pessoas têm vivas e respirando. Nós temos um coração só. Não cantamos aquela música? Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Né? Imagina se a Nina orasse assim: Senhor, melhora o meu coração. O Pedro: Senhor, melhora o meu. Melhorar um coração ruim, né? E eu: Senhor, melhora o meu. 3 corações ruins sendo melhorados. Melhorar o ruim fica muito ruim. Não, nós precisamos que o Senhor dê o coração dele para nós. Então, o Luiz tem o coração de Cristo. O Luiz tem o coração de Cristo. Eu tenho o coração de Cristo. Eu tenho o coração de... Nós temos um. 47. Estamos encerrando. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Lembram que no começo eu disse que Cristo não chama a igreja para a igreja crescer? Cresceu E aí eu não estou dizendo que não é para nós crescermos, irmãos, não é isso. Eu estou dizendo que isso é consequência. Nós somos chamados a brilhar a luz de Cristo em nós. Olha aqui, olha o 47 como é que termina. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, a luz brilhava e o povo era atraído. Enquanto isso, me lembra aqueles desenhos que eu assistia quando eu era garoto. Enquanto isso, aí passava outra cena. Mais ou menos isso. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É mais ou menos assim, irmãos. O Espírito Santo não vai pegar alguém pelo cabelo passando aí fora e falar assim: agora você vai entrar nessa igreja. Mas isso é o diabo. Sabe que arrasta a pessoa vai se batendo, ela... Quando você sai ali fora, quando você está saindo da sua casa, quando você está saindo para o trabalho amanhã, quando você estiver chegando do trabalho à noite, o teu vizinho, o teu funcionário, o teu concorrente, te vê, a luz brilha, a luz de Cristo brilha. Então, enquanto isso, o Senhor acrescenta dia a dia a igreja, a eclésia, a assembleia, aqueles que vão sendo salvos. Conclusão. Que o Espírito Santo nos leve a vivermos a vida que agrada a Deus. Que o Espírito Santo nos dê da sua plenitude para que possamos viver uma autêntica vida cristã. Uma vida cada dia mais parecida com Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é inquestionável. Portanto, nós confiamos no poder da Tua palavra, porque é sobre ela que esta igreja se assenta, se sustenta. Deus, eu oro para que os meus irmãos saiam daqui renovados. Aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador, saiam daqui também contemplados com a Tua presença, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Senhor chama aqueles que o Senhor quer, seja perto ou seja de longe, como o texto que nós lemos hoje diz. Então eu oro por todos, oro por conversão, oro por rendição aos pés de Cristo, e oro também, Deus, para que nós tenhamos uma vida cristã mais parecida contigo. Tira de nós a preguiça, a indolência, a falta de vontade da Tua palavra, a insensibilidade da comunhão, ou seja, nós não temos comunhão e não sentimos falta. Tira isso de nós, Senhor. Primeiro comunhão contigo e depois comunhão com os santos, em nome
de Jesus. Nós temos hoje visitas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, os jovens, os irmãos que estão conosco. Se precisarem de oração